Olá, meu amigo! Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso canal Um Encontro. É um prazer e eu tenho a certeza que hoje você vai ter grandes revelações, coisas vão se esclarecer no seu coração, porque nós vamos falar de um tema importantíssimo que tem a ver com o jovem e a sua fase de descoberta, a sua fase de procurar entender coisas e como ele pode ser auxiliado e ajudado nesse sentido pela igreja. Então, como ele pode interagir na igreja, como ele pode funcionar no corpo de Cristo, os benefícios que ele pode ter com isso. E eu quero convidar você, se você é jovem, se você é pai ou responsável de algum jovem, ou se mesmo se você se interessa pelo assunto, para que fique conosco até o final. Para isso, eu trouxe aqui o meu amigo pastor Emil Sena. Ele é marido da Jane, ele é pai do Heitor, ele é empresário e também ele lidera uma supervisão de 700 jovens e tem bastante coisa para compartilhar conosco da sua experiência, do seu dia a dia na liderança dessa fase de descoberta, dessa fase interessante, onde o jovem precisa da direção e a igreja tem muita opção para isso, né, pastor Emil? O que o senhor me diz sobre isso? Amém, amém. É um grande privilégio estar aqui, né, com você e para todos que nos acompanham aí pela internet. Com certeza é um tema muito interessante e importante no nosso tempo, na nossa geração, é que nós precisamos ter clareza daquilo que de fato é importante para o jovem que hoje está muitas vezes perdendo a sua identidade, se perdendo nesse mundo aí afora. Pastor, vamos começar pela questão como a igreja pode ajudar o jovem nessa fase de transição e descoberta. Qual é a sua experiência em receber novos jovens na igreja? Como eles se encaixam na igreja? Como eles aprendem na igreja? O que que a igreja então pode fornecer para eles nesse tempo? Olha, o jovem, ele precisa primeiro ter uma experiência, né, com Deus. A partir dessa experiência com Deus, ele vai entrar num processo onde a igreja é o corpo. E nesse corpo nós oferecemos muitas coisas, como um estudo bíblico, né, ali nós envolvemos, né, no processo de aprendizado na vida do jovem, nós, nós oferecemos um acompanhamento, uma mentoria por cada um deles, né? Então Nossa, que que isso, legal. isso é chamado de discipulado no nosso meio. Discipulado. Nós acompanhamos a vida deles ao ponto de ensinar eles a mudança de mentalidade, né? O coração deles, levando eles a servirem o corpo de Cristo, a estarem juntos, estarem conectados numa igualdade onde todos têm a oportunidade de crescer, de avançar através da oração, através da leitura da Bíblia, né? Então nós cremos que, de fato, é essa forma que a igreja precisa trabalhar, né? Amém, pastor. E o jovem tem muito desafio, né? O jovem nessa fase, ele tem pela frente muitas vezes trabalho, faculdade, ele tem família. Então, nesse momento da vida do jovem, onde ele precisa de direção, onde ele precisa de instrução, onde ele precisa, às vezes, de ter alguém ao seu lado que possa ter uma experiência maior, e também pessoas que estão convivendo nos mesmos desafios, nas mesmas dificuldades, né? Aham. A igreja tem um papel muito importante nisso, né, pastor? Tem, com certeza. Olhando nesse âmbito, o jovem ele se identifica, né? Ele não vai nos lugares aonde ele talvez não, talvez ele olhe para aquilo e ele fala, cara, nunca que eu vou querer isso. Entendi. Então, às vezes, a mentalidade do jovem, ele olhava para algumas igrejas antes e pensava assim: difícil ser crente, difícil viver essa Eu vida de lembro. igreja. Porém, hoje, quando nós vemos jovens da mesma estirpe,
da mesma idade fazendo coisas que eles achavam seria chato, mas que agora com a palavra de Deus existe a verdadeira vida. E aí eles conseguem acessar a Cristo através da influência, né, de achar as pessoas com a mesma idade deles. Então isso tem o poder de influenciar. E quando eles são influenciados nesse tempo, aí a palavra entra na A boa terra. palavra. Então, nós estamos falando aqui de um contato, né, pastor? Com verdades absolutas da palavra de Deus. E eu quero deixar com você esse conceito, você que nos acompanha, de que a igreja ela proporciona ao seu jovem contato com elementos, com personagens da Bíblia que já vivenciaram dificuldades ou mesmo virtudes. E esses personagens, essas verdades da Bíblia, ela pode fazer muito sentido nesse momento em que o jovem precisa de alguma direção, de algum fortalecimento. Isso nós fazemos pela fé, né, pastor? Pela confiança, pelo fato de o jovem ter contato também com pessoas mais maduras, não é isso? Sim, na verdade são pessoas que são referenciais. Referenciais, é essa a palavra. Então, assim, o jovem, ele sempre vai olhar alguém que está acima dele. Alguém que já conquistou, alguém que já Interessante. cresceu, que já batalhou na vida, né? Talvez eles não tenham algum certo preconceito, mas quando eles olham para um vencedor, É verdade. eles querem ser iguais. Então, querendo ou não, a nossa geração, elas acabam sendo influenciadas pelos nossos pais, né? Pelos adultos, pessoas que realmente construíram as Legal. suas vidas, né? Então, essa questão do envolvimento deles na igreja passa muito pela essa questão de influência, deles olharem como referenciais. Sim. Então, E, e também, pastor, não é só isso, né? Eles também se conectam com coisas que eles podem fazer, não é isso? Na igreja? sim, com certeza, que é aquilo que nós falamos, que eles acabam sendo, olhando com igualdade, né? Então, eles se identificam com aquilo. Essa é a verdadeira palavra. Acaba se identificando. Então teve uma época da minha vida que eu tive muita Sim, crise, né? Porque eu tive um encontro com Deus, só que eu não me via encaixado nisso, nessa vida de igreja, né? Eu tinha uma mentalidade que eu só ia servir a Deus com 60 anos de idade. Então quando interessante. eu tive essa liga e essa Legal. conexão, né, com pessoas que poxa, eu quero ser igual a ele. Eu quero viver como ele vive. E eu pude ver que era possível amar a Cristo, viver dessa forma e abandonar os pecados e as coisas que o mundo me oferece, né? Na verdade, nós temos é, pessoas que já obtiveram êxito, como por exemplo o próprio pastor, né? Já Sim, obtiveram êxito na vida. E esse êxito ele pode ser então transferido, compartilhado, uma vez que nós temos uma linguagem comum da fé, da confiança, da Bíblia, né? é verdade. Eles têm acesso a isso tudo, né, pastor? Questão de liderança também. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco para nós, é, por exemplo, como um jovem que está nos assistindo, ele pode entender que ele vai ingressar através de um conhecimento da Bíblia e ele vai poder num certo momento, ser influenciado positivamente nas conquistas e também influenciar pessoas a conquistarem. A partir do momento que o cara ele tem um encontro com Deus, uma mudança E de muda. vida, e ele chega testemunhando, cara, que Deus fez algo na vida dele, ele já está influenciando já. Ele já está influenciando. Ele já está propagando a sua história e ele vai chamar a atenção de muitas pessoas porque o cara era diferente. Como Ah, sim. assim? O que que aconteceu com você? Então, querendo ou não, ele já começa a influenciar, né? Nesse âmbito de influência, ele já se torna um ministro. Querendo ou não, ele já vai começar a se conectar com as coisas da igreja. E eu acho também, pastor, pela minha visão, que existe um incentivo muito poderoso da parte da igreja, dos líderes, dos pares, né? Um incentivo muito forte a que a pessoa tenha determinados critérios na sua vida. Então, a pessoa aprende, por exemplo, a questão de horários, a pessoa aprende, por exemplo,
a lidar com determinadas coisas sensíveis da sua própria vida, as questões particulares, como organização, enfim, a pessoa ela tem bastante incentivo a crescer na igreja, né? É verdade. Então, a igreja, ela nos transforma, né? Que é o corpo de Cristo. Corpo de a herança dos santos, né, pastor? Exatamente, né? Então, assim, você vai vir do jeito que você tá, de É fato, isso. né? E às vezes a gente pensa que a igreja vai te julgar, né? Mas na verdade a igreja ela vai Sim. te abraçar e ela vai te dar as ferramentas certas para você se transformado. Não adianta a gente pensar que vai ser de um dia para o outro, mas nós oferecemos cursos da igreja, mentorias Meu para isso, Deus, muito bom. para que você possa ser conectado e possa aprender, até mesmo com as suas dificuldades. Então você vai ser desenvolvido em Deus, né? Em todas as coisas, seu caráter, né? Se antes, né, no mundo você começava cursos e não terminava, quantas vezes eu começava alguma coisa e não chegava até o fim? Quantas faculdades talvez eu entrei e não fui até o fim? Mas com Deus eu aprendi o caminho da perseverança, sabe? Porque quando você olha para o amor de Cristo, quando você olha para a cruz, você entende que você não vive mais para você, mas que você vive em prol das pessoas ao seu redor. E isso Entendi. traz uma transformação muito grande. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi aqui, se você também me entendeu. Antes, a pessoa vivia para suas necessidades, para os seus prazeres. Agora não. Agora ela tem um propósito maior na sua vida, que é ela dar um testemunho de uma vida presente de Cristo no seu coração. Seria isso, né, pastor? Exatamente, né? Então, quando uma pessoa ela entende o propósito, que Sim. essa palavra ela é muito forte, né? É pelo qual é o motivo que você nasceu. Por que que você está aqui nessa Meu vida, Deus, nesse olha, mundo? Então, quando alguém entende o seu muito propósito, bom. ela se acha. Porque quantas pessoas não vivem sem identidade? Porque é essa palavra que pega na nossa geração. A falta de identidade. Quem eu sou? Para onde eu vou? O O que 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 eu eu estou preciso fazendo aqui? fazer? O que que eu É, preciso fazer? sim. Então, a Muito falta de bom. propósito na vida das pessoas é que faz com que elas sejam perdedoras. E quando elas chegam na igreja, a palavra de Deus, ela está repleta de história de homens que foram grandes, mas começaram pequeno, descobrindo de fato seu propósito. Então, quando alguém chega de fato no corpo de Cristo, na igreja, ela vai descobrir o seu propósito. Por que que eu estou aqui? Então, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. No caso, pastor, no seu testemunho pessoal, você poderia compartilhar com a gente a entrada, o processo e hoje nós temos aqui, você que nos acompanha, um grande líder, um grande referencial. A gente comentou que ele tem aí debaixo da sua liderança, da sua influência, 700 jovens. E aí a gente queria saber um pouquinho, então, como foi essa entrada, essa evolução, esse crescimento até você poder casar, constituir uma família, né, ter uma liderança reconhecida aqui numa igreja importante, São Paulo. Com certeza foi um grande processo da minha vida, né? Hum. E eu estava em 2009, eu já conhecia Jesus, a minha mãe já era cristã e ela já pregava, sabe aquelas crentes pentecostal, Entendi. né? Que falava uma palavra, você ficava com medo de ouvir a palavra, olha, sai para profeta e tal. A minha mãe era assim, só que eu era do Sim. mundo do rock, não tava nem aí com nada, tinha cabelo grande. Em 2009 eu fui pelo terceiro encontro, só que nesse tempo eu já estava assim quebrado no mundo. E eu não conseguia muito acreditar que Deus existia. Quando eu passei pelo encontro, minha transformação foi muito forte, ao ponto que eu voltei totalmente transformado, Que é batizado nas águas do Espírito Santo e tudo. E é um aí começou, retiro, um retiro. foi um retiro, né, na verdade. E aí eu voltei totalmente transformado, né? Então, a minha irmã falou, fizeram lavagem na sua cabeça. É Eu verdade. até brinquei, falei, fizeram mesmo, porque tá tudo limpo agora. Tiraram o que era Tava ruim. sujo, tava sujo, agora tá limpo. E eu Legal. comecei um processo, pastor,
de que Amém. realmente eu entendi que era Deus na minha vida e que não eram amigos, homens. E eu Sim, comecei esse processo, aonde eu aprendi a perseverar. Então, assim, foram acontecendo muitas coisas ainda diante desse processo que foram difíceis, foram grandes lutas na minha vida. E eu perseverando, olhando sempre, eu olhava o pessoal se reunindo, só a liderança, só isso, só aquilo. Eu falei, cara, eu preciso estar ali. Deus me chamou para ser grande. E aí eu já era baterista, né? Eu lembro que eu tocava bateria para o mundo e eu queria tocar para Jesus. Só que existia um processo para entrar, né? No grupo de louvor e é tudo. verdade. É um nicho, né? E na época, assim, eu tinha 18 anos de idade e eu lembro que eu fui a pé de casa para a igreja só para poder tocar bateria. E nessa época eu ainda usava um cabelo meio estranho. E aí o pastor viu aquele cabelo e não deixou eu tocar bateria. Aquilo ali mexeu comigo de uma forma assim que eu pensei, Ai, falei, meu cara, Deus. ou eu saio dessa igreja, Ou ou eu entendo que não é o pastor que vai falar o que eu preciso fazer no propósito de Deus, mas é Deus. é Deus. Então eu decidi permanecer É, aquele pessoas se dia. ligam a homens, Então, pastor. isso, naquele dia eu fui construído. Seu microfone. Naquele dia eu fui Isso. construído, né, em Deus. Então, como eu fui construído em Deus, foi base de um processo. Então, Entendi. foi uma construção por dentro que eu comecei a matar o meu próprio ego, as minhas próprias Meu vontades, Deus. quem eu era. Na outra semana, eu apareci com a cabeça raspada. E aí chocou a igreja, porque eu só tinha 5 meses de conversão. Ah, mas era uma decisão, né, Sim, pastor? era uma decisão. Então, daquele dia eu decidi ser líder, entendi que Deus tinha me chamado para ser líder, Muito bom. para influenciar a minha geração, né? Então, eu me posicionei de tal Sim. forma que, assim, eu apaguei todo o meu passado mesmo. Namorada, roupa, né? Estilos, né? Tudo que me ligava ao passado, eu acabei deixando de lado e começando, de fato, Uma uma nova nova vida. vida. Uma nova E aí vida. eu tive vários percalços disso. Depois eu entrei no curso pastoral, né? Depois eu fui aprender mais de Jesus. Estudo que eu me lembro, 2011, entrei dentro desse processo, né? Errei muitas vezes e recomecei ao ponto que em 2014 eu conheci a minha esposa, que é a Jane, e Deus me falou que seria ela minha esposa. É, esse é Nossa, um ponto interessante, né? é, Enquanto pessoas que nos ouvem estão pensando se Deus existe, nós estamos ouvindo uma pessoa aqui que o próprio Deus falou com ela, né? É um testemunho muito bom, pastor. Por favor. Então, e assim, eu tava no pior momento da minha vida, eu tava até mesmo pensando em desistir de tudo, né? Eu lembro nessa época eu tava em depressão, com a barba grande, acho que eu deixei a barba crescer por 6 meses, e Deus me falou que a Jane seria minha esposa, Que né? interessante, rapaz. E num tempo que eu tava pensando em desistir de tudo. Então eu encontrei ela, a gente acabou se envolvendo, porque o líder dela era o meu amigo, e eu acabei fazendo amizade com ela através dele. Sim, Ao ponto que nós começamos a orar e Deus só tinha falado conosco, né? A Jane era uma menina mais graduada e eu ali ainda estava construindo a minha vida. Ao ponto que ela orando e conversou com os líderes dela, né? E eles não aceitaram no primeiro momento. interessante, né, pastor? Eu quero fazer um parênteses, né? Quando a pessoa tem um verdadeiro encontro genuíno com Deus, as circunstâncias, os percalços, porque a vida é cheia dessas coisas. A vida não é uma coisa perfeitinha, onde você vai entrar na igreja e tudo vai acontecer, você vai ter tudo na sua mão. Mas aqui a gente tem um testemunho de uma pessoa que teve um encontro com Deus, teve uma realidade espiritual na sua vida e agora está diante de vários desafios, não é, pastor? Não é É isso? verdade. E eu vejo pessoas passando pela mesma coisa que eu passei, né? Então, diante disso, nós continuamos orando. Exatamente. Porque Deus falou com a gente. Então os pais dela não aceitavam. O meu pastor achava que não era de Deus, mas existia uma forte convicção dentro de nós. E nós passamos 2 anos orando, sem se envolver Interessante. sentimentalmente.
E ao ponto que um dia a gente pensou assim, cara, não dá mais. Cada um segue sua vida. E aí foi no momento que eu, de fato, falei assim, olha, se Deus não falar com os nossos pais essa semana, cada um segue sua vida. E eu lembro que eu recebi uma ligação do pastor dela, falando, ó, tá tudo liberado. Os pais dela Olha bem, liberou meu e Deus, tudo mais. Vamos marcar essa conversa um e vamos começar o sobrenatural. processo. Então nós depois nos casamos, depois de 9 meses, nós nos casamos. E ela me falou que estava jejuando pelo nosso casamento. Já fazia 2 anos e meio sem comer chocolate, sem beber refrigerante, cara. Sim, foi uma loucura, porque ela perdeu basicamente 13 quilos por conta disso, Por conta de um por propósito. conta de um propósito. Porque ela já enxergava isso aqui, nós já acreditávamos no nosso ministério. E diante disso, enquanto nós estávamos na corte, para quem não conhece, a corte é um relacionamento de um propósito de Deus, até você chegar ao casamento, ela foi o tempo que ela mais frutificou, mais cresceu, mais influenciou jovens, mais ministrou. Então, assim, ela chegou, né, a crescer demais. E isso me deixou cada vez mais apaixonado, porque ela Claro. era apaixonada por esse propósito de Sim. Deus, entende? E aí a gente casou, eu fui enviado para a igreja de Barueri, Sim. começar um trabalho com jovens ali, onde nós tínhamos cerca de 70 jovens. Isso é os começos, hein, pastor? É, cerca de 70 jovens. Hoje é o 700. dízimo, hoje é 700. Então eu comecei com É 70 bom ouvir jovens, isso, pastor. Muito bom. aonde foi uma grande escola para mim, Sim. né, ali na igreja de Barueri. E ali eu liderei jovens que teve muitos problemas, muitas coisas envolvendo pais e tudo, jovens às vezes com dificuldade de pecado, com dificuldade de caráter, né, com dificuldade de se posicionar em Deus. Então assim, eu fui ensinando eles. Deus foi me dando a graça de poder ver, enxergar e ser um referencial para eles, financeiramente falando, né? Nenhum jovem tinha um carro, nenhum jovem tinha um Interessante. apartamento. Então, assim, eu fui o primeiro a chegar lá e conquistar todas essas coisas, pela graça de Deus também, né? Com certeza. Então, querendo ou não, fui ensinando o caminho para eles. Quando eu saí de Barueri, nós já saímos com 110 jovens, né? Mas líderes totalmente renovados, com outra mentalidade, É. mentalidade de honra, de servir, né? Então foi muito bom o trabalho que aconteceu ali em Barueri. E depois eu fui enviado para Osasco, foi de onde eu nasci em Cristo. E eu fiquei ali em Osasco 2 anos e meio, basicamente. Quando eu cheguei lá, o meu pastor já tinha me levantado como obreiro. E ali eu recebi um desafio, né? Diante desse desafio, eu fiquei em paz, sabendo que Deus ia construir todas as coisas mediante a qualquer dificuldade, porque Assim, eu querendo ou não, você está se mudando de uma cidade para outra, você vai ter que readaptar a tua vida, é teu verdade. coração, né? E Novas novas pessoas. pessoas e Sim. você vai ter convicção daquilo que você vai fazer naquele lugar. Eu acho que essa palavra é importante a gente fazer aí um parênteses, né? Porque, pelo que eu estou percebendo, e aí o pessoal que nos acompanha também, foi uma forte convicção que te trouxe até aqui. E eu acho que isso é um ponto muito fundamental em quem sonha, em quem está nos ouvindo e gostaria de ter uma história como essa. É porque Deus nos traz essa convicção, pastor. Através do Espírito Santo, ele vai construindo na nossa jornada uma forte convicção de propósito, de realização, de coisas de Deus. Então, eu percebo que na sua vida, essa convicção ela se manifestou. E ela te levou a transcender e a você poder chegar onde você está hoje. Isso vem de Deus. E É quantas verdade. pessoas, isso é pérola. Quantas pessoas hoje podem dizer assim, não, eu tenho uma convicção, eu tenho uma visão. E a igreja, ela é o palco, ela é o lugar aonde nós conseguimos construir isso. Eu sempre falo que tudo que eu tenho hoje, né, tem a ver com a igreja, Tem a ver com a igreja. tem a ver com o corpo. Nada do que foi construído na minha vida hoje foi fora do corpo. Então, assim, todo ensinamento, todo coração, toda reflexão, né, todos os referenciais que eu tive foi Sim, dentro da igreja. dentro Meus da pais igreja. são separados,
Então, eu não tinha uma figura paterna em casa, né, na minha adolescência. Então, a minha figura paterna foi o meu pastor, e ele me formou. E é interessante que todos os pastores que eu tive, basicamente, eram militares. Eram militares. Então, Meu eles me Deus. ensinaram, de fato, né, a ser homem, a cuidar, Disciplina. disciplina, né, ser o provedor da casa, ser alguém que vai construir, aquele que vai liderar, aquele que toma escolhas importantes para a casa dele, para a família. É, E o jovem precisa disso hoje. precisa, é verdade. Então, nós vemos muitos jovens que são até mesmo mimados pelos seus pais, mas que não são construídos dentro deles. E isso é muito perigoso, porque eles chegam na igreja com uma mentalidade do mundo que totalmente desfigurado. E aí ele casa com essa mentalidade errada, É ser disfuncional. vai ser disfuncional o casamento dele, vai ser uma Entendi. destruição, né? Por quê? Porque existe um papel do homem e existe o papel da mulher. E Verdade. hoje os valores estão totalmente invertidos, né? Então, assim, continuando um pouco a conversa Sim, da sua história. da minha história, Sim, 2 anos e meio em Osasco, por conta dessa convicção, eu falo para vocês que não é uma questão de você ter talentos, olha mas é aí. uma questão de você perseverar, ter convicção de que Deus te chamou. Não importa se hoje você está passando por dificuldades, o que importa é que você sabe que amanhã Deus proverá o cordeiro para si. Então, creio que Deus vai te usar sobremodo e que você realmente vai ser desenvolvido e vai chegar, né, no pico do monte aí, nas promessas que Deus fez para a tua vida. Então, em 2 anos e meio em Osasco, construindo ali, consolidando uma identidade na vida dos jovens, né, que é a identidade dos radicais livres, nós crescemos o dobro, basicamente. O dobro. Então, eu lembro Que de um culto, quando eu maravilha. cheguei em Osasco, tinha 80 jovens. Depois de 2 anos e meio, nós já estávamos com um culto de 220 jovens É naquele uma lugar, coisa muito legal. né? E nós crescemos demais ali, né? O coração dos irmãos estavam conectados ao meu, né? E trocando ali figurinhas e liderando pessoas que eu pensei que jamais eu lideraria na minha vida. Então, irmãos que são gerentes de banco, irmãos que são contadores assim, que trabalham em grandes empresas. Então, pessoas que realmente influenciam a sociedade, né? Com a idade deles, fazendo o que eles fazem, ganhando o que eles ganham, É, né? Nós vemos a prosperidade de Deus na vida deles. é. Então, eu trabalhei muito forte, né? Esse espírito de miséria, esse espírito de desistência, esse espírito de que eu não posso, eu sou pequeno, eu sou talvez miserável, eu vim de uma família que não é muito boa, né? Então eu quebrei esse espírito para um espírito empreendedor. O que que é o espírito empreendedor? É aquele que foi chamado por Deus para resolver as É coisas. verdade. Ele não é chamado apenas para ser um consumidor, mas ele entende que ele é a porta de saída. Tá bom, a gente não tem como fazer, não tem dinheiro, mas o que que eu posso fazer para poder mudar essa situação? Isso, Hum. isso é uma construção de esperança, né? E a É, sociedade, de um modo geral, ela carece bastante de você ter uma visão de fé e de esperança. Eu acredito que a igreja ainda é um reduto de pessoas que possuem uma forte convicção e uma visão clara de esperança. Porque aquilo que está dentro de você traz através da fé, traz essa esperança. Eu vou conseguir, eu vou dar certo. Não é verdade, pastor? É isso, é né? verdade. Então, a convicção, ela é construída de dentro para fora, Olha aí. né? Tudo que é feito em uma transformação, tudo que é grande, tudo que foi conquistado, um dia ele começou dentro da pessoa. Dentro da pessoa. Então, Deus vai construir dentro de você uma visão. E você precisa abraçar essa visão de Deus e entender que você vai conquistar e você vai chegar lá, né? A gente sempre brinca e fala, né? Você pode pegar até algum comentário natural mesmo. Quando você quer ser o melhor do mundo, quando você quer construir algo, Sim, tudo começa através de um sonho. um sonho.
Existia um pastor que falava isso direto para mim. Tudo começa através Um de um sonho. sonho. Sabe, o cemitério, ele está cheio e repleto de pessoas, né, com grandes sonhos, mas que nunca tiraram do papel. Não conseguiram realizar. Isso é muito interessante. Mas se você entender que você precisa dar o seu passo de fé mediante o sonho, a convicção de Deus na sua vida, Muito legal. Deus vai realizar através de você. Não importa quem você é, da onde você veio. Se você crer, você vai construir e você vai ser grande, deixando um legado. É, Eu acho que a coisa mais importante que nós podemos fazer aqui na Terra é deixar um legado, deixar um legado. uma história, para que as pessoas possam saber que teve pessoas que deram certo, pessoas que serviram a Deus com todo o seu coração. São pessoas que saíram da média, né, pastor? Eu acho que Deus, ele tem toda esse desejo que o seu filho, ele avance e conquiste, né? Para que possa ser o nome do Senhor glorificado. Porque realmente, quando você está numa situação, aparece recurso de um lado, aparece uma palavra, algum profeta de Deus que se levanta e fala e profetiza. E, e essa oportunidade eu gostaria muito que você que está nos acompanhando tivesse. Se você não tem acesso, eu gostaria muito que você tivesse esse acesso, aonde você possa ter algo parecido com isso acontecendo na sua vida e te tire do lugar comum, te tire da média e você consiga ter sonhos e realizar sonhos, como o pastor Emil está dizendo aqui da trajetória dele. Mas vamos continuar, pastor, a sua trajetória. Então, depois desse tempo, né, que nós crescemos em Osasco, aí eu fui ordenado, né, ao ministério pastoral. Foi uma alegria e uma conquista muito grande, É mesmo. né, porque eu me lembrei que esse processo começou em 2011 e aconteceu o ano passado. Ou seja, Que legal. eu comecei essa trajetória com 20 anos e com 32 anos eu fui ordenado pastor. Ou seja, foram basicamente 12 anos de É, processo na é minha um vida, prodígio. até realmente acontecer, Foi Deus. né? E quando aconteceu, amém. Foi uma vitória, uma grande alegria na minha vida, né? Então, assim, diante desse processo, um mês depois surgiu a oportunidade de ser Assim, enviado novamente, né, para uma das nossas igrejas que é influente na cidade. é a terceira igreja. Então, assim, de fato, eu me alegrei por saber Sim. que alguém Houve um reconhecimento. reconheceu todo o trabalho, Isso mesmo. viu e tudo. E eu chorei diante de Deus, né, e vim Maravilha. para cá com o coração cheio de expectativa, cheio de sonhos, cheio de visão, né? E eu percebi aonde Deus estava me colocando. Porém, quando você olha para trás, né, jamais lá atrás você imaginaria que você pudesse chegar É verdade. aonde você está hoje, né? Então, tudo que a gente faz em Deus é um grande caminho de testemunho. Que eu posso falar, cara, você pode chegar. Sim. Qualquer um de nós podemos chegar. Né? Os ingredientes você compartilhou, né, pastor Emil? Os ingredientes para isso você compartilhou. Você teve uma fé, uma esperança, interagiu com pessoas dessa qualidade, pessoas que também estavam buscando algo diferente na sua vida, algo superior, algo mais elevado, né, tentando buscar ali um meio de sair dessa média, que alguns podem dizer que é até a mediocridade, né? Às vezes não tem isso para nós. Realmente, aqui é uma conversa onde você pode entender que não são cartas marcadas, né? Não são pessoas escolhidas porque alguém teve uma decisão de escolher. São pessoas que têm frutos e apresentam esses frutos na mesa, como o pastor Emil está falando. Isso procede de Deus. E é muito importante você segurar isso no seu coração. Você que nos assiste, eu quero pedir para você também fazer um parênteses, dar um joinha para nós, né? Compartilhar. Se você lembra de alguém que tem um jovem e esse jovem precisa de direção,
ele não tem um propósito claro na sua vida, eu gostaria que você então salvasse esse vídeo ou encaminhasse esse vídeo para que essa pessoa pudesse obter esses elementos, essas vitaminas das quais nós estamos conversando aqui hoje. Amém. Vamos continuar, pastor. É muito bom, né? É, lembrando também que diante Sim. desse propósito, você precisa ser Ah, intenso em tudo. Porque assim, intensidade, ele vai falar de uma verdade no teu coração, entende? Então assim, tudo que você realmente deseja, você é intenso. Quando você vai tirar umas férias para um lugar que você ama, cara, tem gente que não dorme de tanta ansiedade, porque quer viver quer ir pra aquilo. praia. Quer ir pra praia, quer viajar para fora do Brasil, né? E É um assim, show, talvez. algum show. Sim. Então, cara, quando você coloca o teu coração nisso, porque eu fiz uma oração diante de Deus Uma e essa oração. oração eu guardo ela dentro do meu coração. Que eu falei para Deus, né? Falei, Deus, eu amo o mundo. Fui sincero, porque eu tocava bateria, eu tinha alguns amigos, né? Eu namorava e tudo mais. Eu gostava do contexto que eu vivia. Só que eu falei, Deus, eu tive um real encontro contigo. E eu quero servir ao Senhor. Só que eu preciso amar mais a igreja do que essas coisas no Que mundo. essas coisas. Me ajuda. Me Interessante. ajuda a mudar, me ajuda a gostar. Que eu acho chato essa coisa de igreja, sabe? Assim? Eu tinha esse pensamento. E aí Deus foi me transformando. Ao ponto que fiquei tão apaixonado pela igreja Uhum. que eu acho que esse foi o pontapé inicial onde o Espírito Santo mudou totalmente a minha vida e a minha história. Pastor, às vezes eu falo com pais de jovens e eu digo para eles assim, olha, o verdadeiro indicativo de que algo bom está acontecendo na vida do seu filho é a alegria que ele tem por aquilo. Então, Verdade. se alguém tem uma alegria, né, a Bíblia fala que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E é importante a gente observar essa alegria no coração dos jovens da nossa igreja. E é exatamente o que a gente vê culto após culto, essa alegria, essa vibração da qual o pastor está falando que apareceu no coração dele. E eu digo que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é Então nós verdade. estamos falando de coisas fortes, coisas humanas, mas também sobrenaturais. Se você está nos ouvindo, eu te encorajo a você ficar até o final, porque no final nós vamos te dar uma chave de como você pode, né, encontrar com o seu propósito. Como você pode encontrar, se você ainda não tem, ou se você deseja, nós vamos te dar essa chave, né? Como que você pode chegar a isso? Como aconteceu com o pastor Emil, nesse encontro maravilhoso com esse propósito. É um líder de 700 pessoas, é um pai, é um marido, é um empresário, é uma pessoa que está emplacada e com certeza nós vemos o poder de Deus na vida dele aqui através desse diálogo. Mas vamos continuar, pastor, vamos lá. Diante disso, isso que você está falando é muito importante. De alegria, de intensidade, de vida. Por quê? Porque você acha que não tem vida na igreja. Ah, é verdade. Você acha que tipo, as drogas é o que vai te fazer feliz, né? É o namoro que as pessoas estão procurando o que preencher dentro do seu coração. Aleluia. E aí os jovens da igreja, né, nós, como pastores de jovens, mostramos a realidade, a vida. Porque quando eu cheguei na igreja, eu falei, cara, esses são os meus verdadeiros amigos. E os meus amigos que estavam no mundo, eles eram meus amigos em troca de algo que eu poderia dar para eles. Mas aqui no corpo, na igreja, eu vi pessoas realmente se importando comigo a troco de nada, amando a minha vida, servindo a minha vida, Incondicional. incondicional, entende? Ofertando muitas vezes, né, em tempos difíceis da minha vida. Assim. E isso foi um combo, né, na minha vida. E é isso que é passado para os jovens, né? Você vai chegar aqui, né, e nós vamos abraçar você. Ele vai ser acolhido. Vai ser acolhido diante desse processo. E aí você vai ter não somente a salvação de Cristo,
mas você também vai ter a oportunidade de reinar em vida. Reinar em vida. Reinar em vida. Por que que eu te falo? Eu prosperei na minha vida por conta do evangelho. Por conta do evangelho, eu não tinha condição de nada. Não tinha mesmo. Sofri muitas vezes na minha vida. Mas por conta do evangelho, tudo foi transformado na Que minha vida. legal. Hoje eu tenho um casamento abençoado demais. Tenho 8 anos de casado já. Passa rápido. Eu tenho um filho de 3 anos, né? Que é a minha cara, é o meu tudo, a minha vida ali, Sim, tirando sim. propósitos de Deus, né? De fato, meu legado é o meu filho. Então, assim, eu vejo o quanto o evangelho me fez bem, o quanto a igreja me fez bem, né? Estar junto, vinculado, ser mentoreado, né? Ouvir conselhos da parte dos meus pastores, dos meus líderes, né? Das pessoas que estão ao meu Precioso. redor, estar conectado com os irmãos. Então, assim, eu cresci e vim para Vila Mariana com muitas incertezas, feliz, mas também com alguns medos, né? No nosso coração. Porque, irmãos, é algo que eu gostaria de falar para você. A fé não é ausência de medo. Por quê? Porque mesmo assim você vai sentir a responsabilidade das coisas. Pedro, quando ele caminhou sobre as águas, ele ficou com medo, mas ele decidiu ouvir a voz da fé, que era Interessante, cara. Cristo. Então ele decidiu andar nas águas mesmo com medo. Mesmo com medo. Ele ouviu a fé e falou: Eu vou, eu tô com medo, mas eu creio que Deus está comigo. Não é ausência de medo, você vai ter fé. Mas aí você vai ter que escolher entre você ouvir a fé ou ouvir os seus medos que está dentro de você. É aquela palavra, né, pastor? O coração ancorado na fé, né? O coração, ele tá ali, não tá desconectado, né? E eu acho que isso é uma espécie de uma doença no jovem, né? Ele tá desconectado dessa âncora maravilhosa que é o mover de Deus na vida dele. Os sonhos de Deus na vida deles que batem com os sonhos que eles têm, mas eles não sabem. Então, de repente, você tem uma realidade que ela é descortinada. Como o pastor Emil está falando, algo aconteceu, e aí, através disso que aconteceu, centenas, dezenas de coisas boas se desdobraram, né, pastor? Isso é verdade. Então, essa questão, né, de você entender o seu propósito e não caminhar apenas por sentimento, porque o jovem, É ao isso. mesmo tempo que ele É, é é intenso, essa palavra. ao mesmo tempo que ele é intenso em servir a Deus, amanhã pode dar alguma coisa ruim e ele querer abandonar tudo. Abandonar tudo. Não, não sei se é isso que Deus tem para mim. Eu vou tentar outras coisas da minha vida e tudo. Então, às vezes, o jovem, da mesma forma que ele é intenso assim, nós precisamos tirar as fantasias da cabeça do jovem, muitas vezes, porque ele vive no mundo de Nárnia, ele vive no mundo de Bob, né? E aí nós trazemos o jovem a ele refletir, pensar no futuro, porque o jovem ele pensou no aqui e agora. E eu sempre falo para eles que eles vivem pela fé, Pela não é fé. por sentimento. Porque hoje eu tô amando, hoje eu tô gostando, hoje tá maravilha. Mas amanhã vai acontecer coisas que vai dificultar. Vai acontecer coisas ruins. Nós não estamos profetizando, mas é Mas, porque a né? vida funciona assim. E todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Só que qual que é o problema? O problema é que eles simplesmente querem parar de fazer porque por conta daquele momento, daquele período que eles estão passando, Negocia tudo. eles chutam o balde de leite. Da mesma forma que eles enchem o balde de leite, Chuta. eles chutam o balde de leite, né, e acaba com tudo, né? Eu já vi muitos Não jovens com muitas entendi. promessas de Deus, porém não soube perseverar, não soube descansar na graça de Deus e confiar, né? A gente podia falar dessa afetação, né? Como, como esse contato com essas realidades opostas às realidades de Deus, elas podem afetar o jovem ao ponto dele se ligar a coisas que vão, na verdade, destruir a vida dele, vão, na verdade, destruir tudo aquilo que Deus tem para eles. Então, eu gostaria que o pastor falasse aqui um pouquinho sobre
essa questão do diálogo honesto que tem na igreja, né? Essa abertura amorosa, onde a pessoa ela pode comunicar com uma certa segurança ali, com pessoas que têm, obviamente, né? Não é com qualquer um, mas com pessoas que têm o mesmo compromisso e segurança da parte de Deus. Ele pode se abrir, não é isso, pastor? Sabe, quando nós nos sentimos seguros e amados, sabendo que as pessoas querem o nosso bem, Essa é uma chave. nós nos abrimos, É uma chave. somos totalmente transparentes. E nós temos pessoas na igreja que elas são chamadas para isso. Nós temos a nossa liderança, né, Entendi. que ora, que jejua, E você pode observar um padrão de Deus, né? sim, o Porque padrão de Deus, Deus. o Deus, ele tem esse padrão para muitos, não são todos, mas muitas pessoas na igreja, ele tem esse padrão de Deus, né? Esse amor de Deus, que Deus é amor, pastor. É verdade. Então, quando as pessoas se sentem amadas, elas se abrem, elas falam, né? E uma grande indício de que alguém realmente teve um encontro com Deus é ela falar os pecados abertamente, sem problema nenhum, né? Mas, além disso, né, a Sem pessoa pode, retaliação, né, sim, pastor? Sem sem julgamento, sem... julgamento, né? Sem fofocas, É, sem querer desmerecer a pessoa, mas tipo, nós desprezar a pessoa, né? desprezo. Então nós Entendi. entendemos que todos nós somos iguais em questão de sermos humanos e erramos Isso é muito muitas vezes. interessante. Então quando eu vejo alguém errando, eu fico com compaixão dele. Por quê? Porque às vezes são processos também que eu me vi na pessoa, que eu já passei por dificuldades, e É, isso traz uma certa maturidade. E você que está nos ouvindo, né, que você possa de fato confiar em Deus e vir aqui para o corpo sabendo que aqui você vai ter exatamente. proteção de Deus, né, em oração, em conselhos, sabe? Você que tem problemas, né, de entender essa questão de sexualidade no mundo, né, desses problemas de pecados morais. Você vem para a igreja, meu irmão, você pode saber que aqui você vai ter um braço amigo de Deus e de um pai que te ama e que quer te acolher. Jamais a igreja vai querer te expelir ou te julgar, né, diante daquilo que você viveu na sociedade, né? Ao contrário, nós vamos querer ver você superar, né, pastor? Ah, com Nós vamos certeza. querer te ver superando obstáculos e se conectando mesmo, né, com algo que é para você, que tem o seu número. Porque muitas vezes o jovem ele está se conectando com uma coisa que não é para ele, não é a fase dele, não é o momento dele. E é difícil a pessoa entender isso se ela não tem uma clareza no coração, se ela não tem uma verdade estabelecida no seu coração. Então eu quero deixar também essa palavra para você. Você que me ouviu, tenho ouvido o pastor Emil. Sabe, você não vai ser julgado, você não vai ser crucificado. Ao contrário, você vai ser prosperado e você vai transcender. Porque essas vitaminas das quais o pastor Emil tem colocado aqui, ela te faz crescer, ela te faz ir além. E essa é a verdadeira libertação, porque Cristo veio na terra e ele foi além. Ele foi além dos seus medos, além das suas dúvidas. Para quê? Para encontrar com algo que ele sabia que era de Deus na vida dele. O testemunho do pastor Emil, ele é nesse sentido, ele sabia, ele não sabia exatamente o que era, né? Mas ele Sim, sabia que Deus tinha algo para ele mediante a história de vida, mediante aquilo que Deus vinha construindo na vida dele. E eu creio que essa é a sua oportunidade. Você tem aí o flanco para que você possa acessar. Você está no nosso canal, você tem toda a oportunidade de chegar, se aproximar e ter. Se você é jovem, você tem essa oportunidade de ter tudo isso que nós estamos falando aqui. verdade. Então você, diante da sua decisão, né, de entender que Cristo é a tua salvação, a tua vida e a igreja, você vai passar por muitas circunstâncias na sua vida, muitos problemas, muitas dificuldades. Mas persevere na fé, na esperança e no amor de Cristo. Amém. Independente do que aconteça, saiba que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, porque Deus é contigo. Ele é real. E de fato,
nós testemunhamos aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Sabe, eu sou totalmente grato a Deus e à igreja. Sabe, se envolva, vem para o corpo de Cristo, procure liderança, seja sincero, abre o teu coração, procura orientações, porque são pessoas que passaram pelo mesmo caminho, que são vencedoras, né, em grandes áreas da tua vida. Sabe, Deus quer mudar você, Deus quer te fazer um vencedor, Deus quer te prosperar. Amém? Amém. E aí, eu queria fechar, né, pastor? Nós já estamos nos encaminhando aí para o nosso final, para o término. Eu queria fechar, claro que o pastor Emil vai falar suas palavras finais, mas eu queria fechar com você essa chave de como você pode encontrar com esse propósito, antes com as direções, e como você pode ter essas direções e encontrar, e mesmo nessa fase de descoberta, nessa fase de transição, né? Como você pode obter isso. E aqui nós falamos de palavras fortes como esperança, amor. E esses são os elementos que às vezes te faltam, e às vezes faltam para muitas pessoas que estão ausentes do corpo de Cristo. Elas terem tudo isso que nós falamos aqui é o caminho pelo qual você vai se encontrar com aquilo que tem a ver com você, não com outras pessoas. Pode ser bom para outras pessoas, mas talvez não seja bom para você. Então, através do amor de Deus, das verdades de Deus, através de ver o que aconteceu na vida dos personagens de Deus, você vai poder ter esse amor estabelecido no seu coração de um Deus que quer o melhor para você. Deus que tem pensamentos mais altos, né? E independente das circunstâncias, eu quero te dizer que a fé, ela vai te elevar, ela vai te fazer transcender e superar. Esse é o caminho, pastor? O que você me diz? Esse é o caminho, né? Além de tudo isso que o pastor falou e de reconhecer tudo isso, se envolva, porque sozinho, de fato, a gente não vai conseguir. A força de Deus está no corpo, está na unidade, está nas pessoas. Tudo que você precisa aprender está nas pessoas. E essa é um canal vivo de Deus Sim, para te edificar, para te transformar, para te abrir portas, né, para te dar oportunidades. Então, assim, são culturas diferentes, né? E você precisa aprender a discernir tudo isso. Você discernindo, você vai tomar a escolha certa, as suas decisões de forma correta, né? Independente das circunstâncias. Entenda que Deus vai colocar pessoas na tua vida para que ela possa te edificar dentro do corpo de Cristo. Então, diante dessas palavras de fé, né, de esperança e de amor, diante das circunstâncias, nós vamos ter pessoas que vai, né, te manter firme, né? Em tempos difíceis da minha vida, Deus sempre colocou pessoas que pudessem segurar na minha mão, me fortalecer. Sabe, esse é o conselho que eu te dou, que você possa se envolver cada vez mais na obra de Deus, no propósito de Deus, na igreja, e isso vai te fortalecer e fazer com que você cresça e avance diante do propósito de Deus. glória a Deus, pastor, muito obrigado. Quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. E eu quero dizer que você teve uma oportunidade ímpar. E, por favor, dê o nosso joinha para que a gente possa crescer como canal e as pessoas possam obter essas vitaminas da parte de Deus. Compartilhe essa mensagem e eu quero te incentivar a tocar aí, a clicar aí no sininho para que o próximo podcast ele possa chegar para você instantaneamente, imediatamente. E assim nós encerramos com a nossa palavra que Deus é contigo, meu irmão, e que coisas boas dos pensamentos de Deus acontecerão com você. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.